Capítulo 13 Fenômeno hipnótico indiscriminado. Sejam bem-vindos ao capítulo 13 de nossos estudos. No vídeo de hoje veremos com grandes detalhes os estudos acerca da hipnose. Qual a diferença de magnetismo e hipnose, os graus de passividade e como ocorrem os fenômenos hipnóticos. Veremos o que ocorre com nossos pensamentos quando voltados ao bem ou ao mal. Estudaremos através de diversas fontes trazidas por Allan Kardec, Chico Xavier, Camille Flammarion, e entre outros autores, e espíritos que trazem consigo estudos muito desenvolvidos sobre esses fenômenos. Veremos também a ligação que existe entre obsessão e hipnose, as sugestões que criamos com nossos pensamentos e sentimentos, e as portas que abrimos com nossos pensamentos. Quanto mais estudamos os fenômenos mediúnicos entre espíritos desencarnados e encarnados, mais podemos identificar a necessidade de orar e vigiar, mais vemos e entendemos que nossos pensamentos são aquilo que regem nossa vida espiritual, e nossos pensamentos são aquilo que nos levam a estados de felicidade da alma, ou de desgraça em nossas prisões mentais. Vamos abrir os estudos de hoje com a pergunta 460 do Livro dos Espíritos. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles, estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. E um trecho do livro Na Próxima Dimensão, de Inácio Ferreira, capítulo 23. Meus irmãos, a paz do Cristo seja conosco. Irmanados no ideal de servir aos propósitos divinos, não vos deixeis abater pelos percalços naturais da senda. Não existe outro caminho para os cimos, senão aquele que o Mestre vos delineou. Quem se nega a seguir adiante, sustendo aos ombros a cruz do próprio testemunho, não terá alternativa que não seja a de se demorar nos vales da desilusão e da dor. Muito lentamente o homem vem despertando para a verdade e não deveis esperar por uma adesão coletiva aos princípios libertadores que tendes abraçado na doutrina que revive os postulados cristãos para toda a humanidade. Passados 2000 anos de seu divino sacrifício entre os homens, o Senhor permanece na expectativa de que a semente plantada por suas mãos germine nos corações. Não desanimeis. A escada para o alto é constituída de infinitos degraus, porém, a cada passo, podereis sentir a presença daquele que vos prometeu fazer companhia até a consumação dos séculos. Outrora, as trevas que pairavam sobre os vossos espíritos eram mais densas, e hoje, todavia, não ignorais o rumo em que se vos faz mister perseverar. Discípulos fiéis ao amor e à verdade têm se corporificado no planeta, abrindo significativas clareiras na primitiva floresta dos anseios meramente humanos. Não há mais um só povo e uma só raça que possa pretextar desconhecimento das lições básicas do Evangelho. Se vos amardes uns aos outros, nada haverá de se vos constituírem obstáculo na caminhada e a incerteza não vos fará vacilar no cumprimento do dever. Depois de Deus, é o amor a suprema força do universo. Quem ama, serve e compreende, perdoa e renúncia, rejubilando-se pela oportunidade de se superar através do amor que dedica aos seus semelhantes. Quem ama, não teme as adversidades e não recua diante dos desafios. Quem ama, mesmo que ainda se situe nos primeiros degraus da evolução, lutando para desembaraçar-se do que o prende à retaguarda, antecipa em si mesmo a alegria da vitória. A criatura que ama integrar-se com o Criador e, em sintonia com Ele, embora não seja mais que um singelo grão de areia na imensidão do deserto, consegue refletir-lhe a grandeza divina na glória da criação. O único segredo da vida é o amor. O egoísmo, que é o amor exagerado a si, faz sofrer e desencanta. O altruísmo, que é o amor quando se projeta na direção do outro, é o alicerce da perfeição. Aquele que, para se importar consigo, esquece os seus semelhantes, padece de profunda amnésia e, até que verdadeiramente se encontre, peregrina por longo tempo nas sinuosas estradas do sofrimento. Estudai a verdade, meus irmãos, mas, sobretudo, examinai o vosso amor, não priorizeis o saber, em detrimento do sentimento. Neste trecho de sua inesquecível e sublime preleção,
então, sobre o mensageiro e mesmo sobre nós outros, começaram a cair delicadas partículas de luz, à semelhança de flocos de neve resplandecente que, ao tocar-nos, se desfaziam. Tínhamos a impressão de que o ambiente se eterizara a tal ponto, que todos, sem exceção, nos sentíamos como que transportados para a dimensão de onde provinha o ignoto benfeitor. Com suave inflexão de voz, ele prosseguiu: não vos concentreis excessivamente sobre a forma que passa, nem supervalorizeis os fenômenos pertinentes à matéria. Na terra e nas regiões espirituais que lhes são imediatas, tudo é transitório. Para o espírito que ama, não existem fronteiras no cosmos. O amor é o idioma universal e a senha de luz que descerra todas as portas. Dedicai-vos, sim, ao intercâmbio com os homens, dando ênfase à crença na imortalidade, mas, sobretudo, concitai-os à prática da caridade, tais religiões que apenas enfatizem a necessidade de crer e que não conclamem os seus seguidores a serem bons e tolerantes, estão longe de aprender e de pregar o real sentido das palavras do Cristo. O religioso sincero é aquele que, em seu relacionamento com Deus, jamais excluiu o próximo, seja ele quem for. O fanatismo religioso é uma manifestação primitiva da fé. O que redime o homem são os seus atos, e não a sua aparência piedosa. Com a fé raciocinada, tendes nas mãos a abençoada charrua com que vos compete lavrar a gleba das almas, tornando-as férteis para a obra do semeador excelso. Trabalhai, incansavelmente, e não desconsidereis que a construção do reino de Deus sobre a face da terra depende de sua edificação no íntimo de cada um de vós. Deixai de ser crianças em vossas reações, crescei, e a vossa vida há de crescer convosco. Diante da eternidade, um milênio não é mais que um dia e um século não é mais que um segundo. Tudo passa e tão somente a experiência permanece, à medida em que a luz se expande, as trevas se encolhem. Em contato com os raios do sol, a noite se transfigura dia. Não existe maldade, o que existe é a ignorância das leis divinas. O espírito frágil há de se fortalecer, um dia. Mais cedo ou mais tarde, todos haveremos de chegar ao termo da jornada que empreendemos de volta para Deus. Convencei-vos de que o desânimo é simples perda de tempo e o erro é lição que pede para ser recapitulada. Esquecei-vos e sereis tão felizes quanto podeis ser, em vosso atual estágio evolutivo. Que o Evangelho vos seja motivo de alegria, e não de tristeza. A criação é o sorriso de Deus, constantemente estampado na face do universo. A tristeza da crucificação foi superada pela alegria da ressurreição. A função da morte grosseira é a de engrandecer a vida e sublimá-la em todas as suas manifestações. No entanto, conforme sabeis, morrer só por si não basta. É necessário que, do homem velho, renasça o homem novo. Estendei as mãos uns aos outros e, sobretudo, tende paciência. Laborai sem perda de tempo, porém não vos precipiteis no afã de subir, como se pudesseis pular etapas na experiência evolutiva que vos submeteis, e, ao despedir-se, o mensageiro acrescentou: embora com os pés fincados na terra, quem ama, pode abarcar o universo. Sem sair do lugar, quem ama, realiza Deus onde está. Uni-vos, amai-vos e servi sempre, eis o lema para quem almeja um melhor aproveitamento do tempo, em qualquer situação em que se encontre, nas múltiplas dimensões em que a vida se manifesta. Que o Senhor vos inspire e fortaleça, hoje e para todo sempre. Com esta mensagem de um espírito mais elevado na colônia que se encontrava Dr. Inácio, traz mensagem clara e confortadora: devemos sim estudar e saber, devemos sim ler e compreender, mas de nada vale estudar e não praticar. O amor verdadeiro é aquele que nos une à divindade, ao Pai e ao Cristo, o amor que renuncia aos vícios, o amor que perdoa os erros, o amor caridoso com o próximo, o amor que compreende, o amor que cura. Dividiremos nossos estudos nos tópicos. 1. O que é hipnotismo e sua diferença de magnetismo. 2. A telementação e os reflexos individuais. 3. Os graus de passividade. 4. As sugestões. 5. A hipnose e a obsessão. 6. Casos de hipnose pelo livro A Morte e seu Mistério. 1. O que é hipnotismo e sua diferença de magnetismo.
Quando o ser está relaxado e sua concentração é tão intensa que não se deixa distrair por ruídos externos e outros estímulos, este adentra num estado superficial de hipnose. Toda hipnose é na verdade auto-hipnose, pois o paciente controla o processo. O terapeuta é meramente um guia. Quase todos nós entramos frequentemente em estado hipnótico, quando estamos concentrados num bom livro ou filme, quando dirigimos nos últimos quarteirões a caminho de casa sem perceber como chegamos, sempre que ligamos o piloto automático. Um objetivo da hipnose, bem como da meditação, é ter acesso ao subconsciente. Esta é a parte da mente que fica debaixo da consciência comum, sob o constante bombardeio de pensamentos, sensações, estímulos externos e outros ataques à nossa consciência. O subconsciente funciona em um nível mais profundo que o nosso nível de consciência usual. No subconsciente, os processos mentais ocorrem sem que notemos. Vivenciamos momentos de intuição, sabedoria e criatividade quando estes processos subconscientes cintilam em nossa percepção consciente. No fenômeno do magnetismo, o ser magnetizador emana de si o fluido que desejar sobre o objeto ou a criatura, já na hipnose ocorre de forma semelhante. Porém, o ser hipnotizado deve ter adesão mental com a onda ou ideia do hipnotizador, portanto magnetismo e hipnose são fenômenos distintos, apesar de que a hipnose atua de forma semelhante ao magnetismo. Vale ressaltar que em alguns livros mais antigos vemos a palavra magnetizador com o sentido de hipnotizador. Isso ocorreu pela falta de vocabulário adequado nas épocas anteriores. Então, apesar de alguns livros usados para os estudos de hoje que veremos mais à frente se referirem a hipnotizador e magnetizador com o mesmo significado, são fenômenos distintos, porém muito parecidos. Podemos ver onde se diferencia e se assemelha o hipnotismo do magnetismo e sua relação com a obsessão num trecho do livro Instruções Psicofônicas, capítulo 51. Prosseguindo em nosso breve estudo acerca dos fenômenos de obsessão, convém acrescentar algumas notas alusivas à dominação magnética, para compreendermos, com mais segurança, as técnicas de influência e possessão dos desencarnados que ainda padecem o fascínio pela matéria densa, junto dos companheiros que usufruem o equipamento fisiológico na experiência terrestre. Quem assiste aos espetáculos de hipnotismo, nas exibições vulgares, percebe perfeitamente os efeitos do fluido magnético a derramar-se do responsável pela hipnose provocada sobre o campo mental do paciente voluntário que lhe obedece ao comando. Neutralizada a vontade, o Tsuja assinala, na intimidade do cosmo intracraniano, a invasão da força que lhe subjuga as células nervosas, reduzindo-o à condição de escravo temporário do hipnotizador com quem se afina, a executar-lhe as ordenações, por mais abstrusas e infantis. Aí vemos, em tese, o processo de que se utilizam os desencarnados de condição inferior, consciente ou inconscientemente, na cultura do vampirismo. Justapõe-se a aura das criaturas que lhes oferecem passividade, sugando-lhes as energias, senhoreiam-lhes as zonas motoras e sensórias, inclusive os centros cerebrais, em que o espírito conserva as suas conquistas de linguagem e sensibilidade, memória e percepção, dominando-as à maneira do artista que controla as teclas de um piano, criando, assim, no instrumento corpóreo dos obsessos as doenças fantasmas de todos os tipos que, em se alongando no tempo, operam a degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo um império de moléstias reais, que persistem até a morte. Nesse quadro de enfermidades imaginárias, com possibilidades virtuais de concretização e manifestação, encontramos todos os sintomas catalogados na patogenia comum, da simples neurastenia à loucura complexa e do distúrbio gástrico habitual à raríssima afemia estudada por Broca. Eis porque, respeitando o concurso médico, através da clínica e da cirurgia, em todas as circunstâncias, é imprescindível nos detenhamos no valor da prece e da conversação evangélica, como recursos psicoterápicos de primeira ordem, no trabalho de desobsessão, em nossas atividades espíritas. O círculo de oração projeta um impacto de energias balsâmicas e construtivas sobre perseguidores e perseguidos que se conjugam na provação expiatória, e a incorporação medianímica efetua a transferência das entidades depravadas ou sofredoras, desalojando-as do ambiente ou do corpo de suas vítimas e fixando-as, a prazo curto, na organização fisiopsíquica dos médiuns de boa vontade para entendimento e acerto de pontos de vista, em favor da recuperação dos enfermos, com a cessação da discórdia, do
desequilíbrio e do sofrimento. Assim sendo, enquanto a medicina terrestre aperfeiçoa os seus métodos de assistência à saúde mental-física da humanidade, aprimoremos, por nossa vez, os elementos socorristas ao nosso alcance pela oração e pela palavra esclarecedora, pela fé e pelo amor, pela educação e pela caridade infatigável. Lembremo-nos de que o Evangelho, por intermédio do apóstolo Paulo, no versículo 12, do capítulo 6, de sua carta aos Efésios, nos informa com justeza. Não somos constrangidos a guerrear contra a carne ou contra o sangue, mas, sim, contra os poderes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade e da ignorância nas regiões celestes. Não nos esqueçamos de que a Terra se movimenta em pleno céu. E todos nós, em nossa carreira evolutiva, nas esferas que lhe constituem a vida, estamos subordinados a indefectíveis leis morais. Francisco de Menezes Dias da Cruz. Portanto, um hipnotizador também é um magnetizador, mas que depende da vontade do indivíduo a ser hipnotizado. 2. A telementação e os reflexos individuais. Antes de prosseguirmos aos estudos mais aprofundados, vamos brevemente compreender o que é a telementação. A telementação, tele mais mente mais ação, de tele igual a distância a mente igual pensamento a ação igual atuação, movimento, é a atuação do pensamento à distância. Ou melhor, é a manifestação das formas pensamentos corporificadas por nossas ideias e outras que se lhes assemelham, mantendo-nos, assim, espontaneamente, em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Na hipnose a telementação funciona da seguinte forma: em um caso de hipnose vulgar, por exemplo, o hipnotizador fazendo com que 10 pessoas pensem e acreditem que são cantores famosos, cada pessoa hipnotizada terá uma imagem diferente em sua mente sobre cantor famoso, e, portanto, cada ser, apesar de ter recebido a mesma ordem do mesmo hipnotizador, agirá em detrimento daquilo que sua imaginação o recordar. Podendo então cada qual imitar diferentes cantores famosos, ou tomar atitudes completamente diferentes uns dos outros, pela ideia mental que cada qual tem de cantor famoso em sua mente. Portanto, a hipnose age na mente do ser através de seus recursos imaginários. Utilizando-se do mesmo exemplo do livro, um hipnotizador que sugere a ideia de frio a 10 hipnotizados. Todos estes terão ondas mentais próprias que associam ao sentimento e sensações do frio, então enquanto um treme de frio, o outro se encolhe, o outro busca um casaco, pois cada um reagirá de forma diferente, pelos reflexos condicionados em cada qual. 3. Os graus de passividade. Como dito anteriormente, a hipnose depende da relação da onda mental que sintonize o hipnotizador e o hipnotizado. Os hipnotizados produzem ondas mentais e se essas se assemelharem às ondas mentais do hipnotizador, maior será o grau de passividade daquela hipnose. Existem 4 graus de passividade e estes são: hipnose vulgar, letargia, catalepsia e sonambulismo. Na hipnose vulgar e na letargia, o hipnotizado se afiniza com a onda mental do hipnotizador e em estado de sono comum, perante sua vontade, estarão sujeitos à vontade do hipnotizador, e no sonambulismo e catalepsia tem um grau de passividade e aceitação maior do hipnotizado, fazendo com que haja o desprendimento parcial ou total do perispírito, se mantendo em domínio direto do hipnotizador. 4. As sugestões. Para começar este tópico, veremos o capítulo 9 do livro Pensamento e Vida. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados, à conta de taumaturgos. Grasset, o eminente neurologista da Escola de Montpellier, chega a classificar as sugestões em 2 categorias: as intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Dela se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra, cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão, como a eletricidade, o explosivo,
o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má, dependendo os seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Temo-la, assim, não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. A escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo, simultaneamente, um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade, para conosco, em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudando, ajudamo-nos. Desservindo, desservimo-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhes os efeitos nas individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Vivemos em um mundo de pensamentos, de ondas mentais, de vibrações, de afinidades, e isto não nos é mais uma surpresa. Se vivemos então em um mundo de ondas, sabemos que estamos cercados de espíritos desencarnados e encarnados que tenham ondas mentais, vibrações e afinidades semelhantes às nossas. As sugestões nada mais são que as vontades de um ser. Um bom espírito pode nos sugerir a estudar, a praticar a caridade, a nos modificarmos e sermos melhores do que fomos ontem. Já os espíritos ignorantes ou viciados nos sugerem o contrário. As sugestões são mais presentes em nossas vidas do que imaginamos. Estamos mergulhados nas sugestões de milhares de seres o tempo todo, mas apenas aceitaremos aquela sugestão, direta ou indiretamente, se estivermos no mesmo padrão de vibração e consciência. Por exemplo, uma pessoa que vive no ócio da preguiça e não se esforça para ser melhor, as sugestões de trabalho, de estudar e de ser alguém melhor, chegarão até este, porém, lhe será mais sedutora as sugestões de permanecer no ócio. Quanto mais oramos, quanto mais estudamos, mais os bons espíritos têm força para nos sugerir a fazer aquilo que nos cabe, aquilo que se é adequado, e não importa a sugestão que venha e como venha, depende única e exclusivamente de cada um, pois temos nosso livre-arbítrio e nossa consciência. Portanto, se aceitamos uma sugestão menos digna, somos responsáveis por tal ato. Da mesma forma, se aceitamos as sugestões de estudo e melhora íntima, somos os portadores de tal responsabilidade. Para melhor entendimento do que são as sugestões, um trecho do livro Vozes do Grande Além, capítulo A Obsessão Oculta. Elaborando alguns apontamentos em torno da obsessão oculta, cabe-nos recordar que sugestão, a rigor, é a influência que a ideia positiva do magnetizador desenvolve sobre a mente passiva do hipnotizado, criando nele estados alucinatórios, dos quais podem partilhar todas as potências do seu cosmo orgânico. Para finalizar este tópico com melhor entendimento, um trecho do livro A Morte e seu Mistério, capítulo 5, sobre as sugestões mentais. Essas experiências psíquicas não são de hoje. Elas remontam a Jesus Cristo, a Pitágoras, e mais longe ainda. Mas que vem a ser sugestão mental?
Os magnetizadores pensam que a sua vontade concentra o fluido e em seguida o projeta exteriormente numa direção aproximativa, como um pacote de ópio. Esse fluido é tão inteligente e tão amável que corre muito, encontra o seu caminho, contorna as paredes e atinge o indivíduo sugestionado. Invade-o, e desde que ele está convenientemente saturado, declara-se o sono, tanto ao longe como de perto. É claro. Tão claro como a antiga explicação da ação do ópio, o qual adormecia porque possuía uma virtude soporífera, dizia Molière. Mas, para isso, seria preciso provar primeiro que o fluido existe, escreve a tal respeito Ochorovics, pois que pode ser projetado, que sabe encontrar, em seguida, o seu caminho e, por fim, que se deterá exatamente no sistema nervoso do sugestionado. Parece-me prudente limitarmos-nos à expressão força psíquica que propus antes de 1865. A ação psíquica de um espírito sobre outro não é duvidosa, seja qual for o modo de transmissão. As ideias viajam. Elas transmitem-se, por vibrações, no éter. Sabemos já que as ideias derramam por toda parte o seu correlativo dinâmico, isto é, ao redor da emissão. Não é uma substância que se transporta, é onda que se propaga. A ação é geral, mas mantém-se mais ou menos insensível, antes de encontrar um meio análogo e todas as condições necessárias para a transformação reversiva. A onda parte de uma vontade A, de um cérebro B reúne essas condições, a ideia correspondente atua nele, que adormece, se o seu magnetizador assim ordenar. Poder-se-ia objetar que com todos os cérebros sensíveis que se encontrassem no círculo da ação se haveria de dar o mesmo. Não se dá, porque todos os cérebros não são regulados nem se encontram em relação com o operador. Essa relação consiste no fato de a tensão dinâmica do sugestionado corresponder à do operador. Propôs-se, para explicar a transmissão do pensamento e a sugestão mental, a hipótese da transmissão por indução, semelhante à de uma corrente elétrica sobre outra, sem contato material, ou às das ondas hertzianas, como na telegrafia sem fios. A ação mental à distância pode ser consciente ou inconsciente. 5. A hipnose e a obsessão. Para abrir este tópico utilizemos do livro Hipnotismo e Mediunidade, capítulo 5. Vontade. Esta, por exemplo, é na maior parte abolida e substituída frequentemente pela do hipnotizador, mas não é verdade que o seja sempre. Sabido já era que muitas vezes os hipnotizados podem rebelar-se contra uma sugestão que esteja em perfeito antagonismo com o seu próprio caráter e isto, até certo ponto, pode servir de medida da força do caráter de um homem. Assim, uma mulher, não muito moralizada, histérica, hipnotizada, me obedecia com ardor, quando lhe ordenava fosse ladrão e também namorado, coronel mulherengo, mas rebelava-se quando eu pretendia fosse um cientista ou pregador de moral, e mais lhe repugnava mudar de caráter do que de sexo. A prova mais curiosa obtive em 2 estudantes, Cole e Chiaro, a quem sugeri fossem ladrões e que, antes de obedecer, fugiram impetuosamente do aposento, correndo quais loucos pelo pátio. Prosseguindo, sugeri de novo, imperiosamente, que fossem ladravazes, pondo ao seu alcance valioso objeto, mas, tapando o rosto com as mãos, percorreram a habitação, agitados, com a atitude de quem sente pesar na prática de ação má, e depois um despertou, dizendo, não quero ser, enquanto que o outro, apanhando o objeto e metendo-o no bolso, o repeliu imediatamente depois. Neste exemplo vemos que, a sugestão da hipnose não foi aderida pelos 2 seres, pois estes não achavam adequado o ato de roubar, portanto não aderiram, ou não aceitaram a sugestão do magnetizador, por não compartilharem da vontade desta onda mental. A obsessão é um vínculo formado entre o obsediado e o obsessor, seja este, de dívidas passadas ou de afinidades de pensamentos. Vamos observar um caso de hipnose por obsessão do livro Ação e Reação, capítulo 3. O fenômeno, todo ele, é de natureza espiritual. Recorda-se você de que a dor no veículo físico é um acontecimento real no encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentá-la. A mente, através das células cerebrais, registra a desarmonia corpórea, constrangendo a urdidura orgânica ao serviço, por vezes torturado e difícil, do reajuste. Aqui, também, o aspecto anormal,
até monstruoso, resulta dos desequilíbrios dominantes na mente que, viciada por certas impressões ou vulcanizada pelo sofrimento, perde temporariamente o governo da forma, permitindo que os delicados tecidos do corpo perispirítico se perturbem, tumultuados em condições anormais. Em tal situação, a alma pode cair sob o cativeiro de inteligências perversas e daí procedem as ocorrências deploráveis pelas quais se despenha em transitória animalização por efeito hipnótico. Notei, contudo, que o instrutor, compadecido, não desejava alongar entendimentos que se não reportassem ao socorro devido ao infortunado, e calei-me. Druso inclinou-se sobre ele com a ternura de alguém que auscultasse um irmão muito amado, e anunciou: procuremos ouvi-lo. Incapaz de conter o assombro que me empolgava, inquiri: ele dorme? O mentor fez um gesto afirmativo, notificando: nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose. Inegavelmente, foi conduzido a essa posição por adversários temíveis que, de certo, para torturá-lo, fixaram-lhe a mente em alguma penosa recordação. Mas, insisti, emocionado, semelhante martírio poderia sobrevir, sem razão justa? Meu amigo, falou o orientador, expressivamente, com exceção do caminho glorioso das grandes almas, que elegem no sacrifício próprio o apostolado de amor com que ajudam os companheiros da humanidade, não se ergue o espinheiro do sofrimento sem as raízes da culpa. Para atingir a miserabilidade em que se encontra, nosso irmão terá acumulado débitos sobremaneira escabrosos. Em seguida, contrariando-nos qualquer propósito de divagação, acentuou: desintegremos as forças magnéticas que lhe constringem os centros vitais e ajudemo-lhe a memória, para que se liberte e fale. E talvez porque o meu olhar lhe endereçasse mudo apelo a esclarecimento mais amplo, acrescentou: não seria lícito agir à base de hipóteses. É indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas, a fim de que, através das informações deles mesmos, saibamos por onde começar a obra de auxílio. Procurei sopitar inquirições extemporâneas e entreguei-me à expectativa. Logo após, o assistente, Hilário e eu, de maneira instintiva, estabelecemos uma corrente de oração, sem prévia consulta, e nossas forças reunidas como que fortaleciam o instrutor, que, demonstrando fisionomia calma e otimista, passou a operar, magneticamente, aplicando passes dispersivos no companheiro em prostração. O enfermo reagiu, com movimentação gradativa, qual se acordasse de longo sono. Decorridos alguns minutos, o orientador pousou a destra sobre a cabeça disforme, como se lhe chamasse a memória ao necessário despertamento e, logo em seguida, o desventurado começou a gemer, revelando o pavor de quem suspira por desvencilhar-se de um pesadelo. Neste exemplo podemos ver que, o ser hipnotizado, por consciência culposa, se sintonizou com seres momentaneamente nas trevas, e estes se aproveitaram para hipnotizá-lo. O grupo de estudos e socorro ao qual se encontrava André Luiz, para quebrar aquele vínculo de hipnose obsessiva, criaram uma corrente, um magnetismo através das orações e elevações mentais ao amor infinito do Pai, o que forneceu o material necessário ao mentor ali presente, quebrar o vínculo obsessivo e amparar aquele ser. Muitas vezes nos colocamos em situações que nos afenizam aos espíritos inferiores em nosso dia, o estresse com um cliente, ou com um irmão no trânsito, uma intriga familiar. Isso nos distancia do amor infinito de Deus, e momentaneamente nos faz vibrar em ondas mais densas e obscuras, e consequentemente abrimos brechas para sugestões e hipnoses menos dignas de adentrar nossos corações. E como quebrar estes vínculos então? Como recomenda o Cristo, e como feito pelo grupo de André, orar e vigiar, a oração sincera nos conecta a bons sentimentos e bons espíritos, e esses por sua vez, nos sugerem atitudes e pensamentos benéficos à nossa alma, à nossa trajetória no bem. Não basta somente orar, mas também a prática sincera do bem, a aceitação sincera dos ensinamentos de Cristo em nossos corações. Estamos todos sujeitos a sugestões, hipnoses e obsessões, basta a nossa vontade mais íntima de perdoar e amar, para seguirmos na luz do Divino Mestre. No livro Vozes do Grande Além, capítulo 4, podemos ver com mais detalhes essas informações. A reflexão mental no homem pode, assim, crescer em amplitude e sublimar-se em beleza para absorver em si a projeção do pensamento superior. Tudo dependerá de nosso propósito e decisão.
Enquanto nos comprazemos com a ignorância ou com a indiferença para com os princípios que nos governam, somos cercados sem defensiva por pensamentos de todos os tipos, muitas vezes na forma de monstruosidades e crimes, em quadros vivos que nos assaltam a imaginação ou em vozes inarticuladas que nos assomam a acústica do espírito, conduzindo-nos aos mais escuros ângulos da sugestão. É por isso que notamos tanta gente ao sabor das circunstâncias, aceitando simultaneamente o bem e o mal, a verdade e a mentira, a esperança e a dúvida, a certeza e a negação, à maneira de folha volante na ventania. Eduquemo-nos, estudando e meditando, para refletir a divina inspiração. Lembremo-nos de que o impulso automático do braço que levanta a lâmina homicida pode ser perfeitamente igual, em movimento, ao daquele que ergue um livro enobrecedor. A atitude mental é que faz a diferença. Nosso pensamento tem sede de elevação, a fim de que a nossa existência se eleve. Construamos em nós o equilíbrio e o discernimento. Rendamos culto incessante à bondade e à compreensão. Habitualmente contemplamos no espelho da alma alheia a nossa própria imagem, e, por esse motivo, recolhemos dos outros o reflexo de nós mesmos ou então aquela parte dos outros que se harmoniza com o nosso modo de ser. Não bastam à nossa felicidade aquisições unilaterais de virtude ou valores incompletos. Todos temos fome de plenitude. O desejo é o imã da vida. Desejando, sentimos, e, pelo sentimento, nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Aprendamos, pois, a querer o melhor, para refletir o melhor em nossa ascensão para Deus. 6 Casos de hipnose pelo livro A Morte e seu Mistério. Veremos 2 casos de hipnose extraídos do capítulo 5 deste maravilhoso livro, escrito por Camille Flammarion. Entre as diversas manifestações do nosso ser psíquico, uma das mais notáveis é, seguramente, a ação da vontade humana sem o concurso da palavra ou de algum sinal, e a distância. A vontade é uma faculdade essencialmente imaterial, diferente do que se entende geralmente por propriedades da matéria. Podeis atuar sobre o cérebro de outra pessoa pela tensão de vosso espírito. Num teatro, numa igreja, a alguns metros atrás dela, podereis obrigá-la a voltar-se sem que suspeite da vossa ação, sem conhecer a vossa presença. A experiência é muito vulgar e, excluindo os casos provenientes do acaso, ainda fica um número respeitável de averiguações certas. Acontecerá o mesmo pelo que respeita a uma pessoa desconhecida. Tratando-se de individualidade do conhecimento do operador, já relacionada com ele, a averiguação é incomparavelmente mais frequente. Nem por isso prova menos a ação da vontade à distância. A crítica materialista alegará que se trata aqui da ação de um sentido ignorado pertencente ao cérebro e que tal ação não prova sua origem espiritual. É fácil replicar a objeção. O cérebro é um órgão material. É sempre a história do aparelho elétrico. Atrás do aparelho, no fundo do cérebro, há uma personalidade. Quando falo, é porque penso falar, a linguagem é efeito e não causa. Imaginar um aparelho, um cérebro dotado de uma personalidade mental responsável, voluntária, caprichosa, raciocinante, refletida, é criar uma hipótese sujeita à demonstração. Não teremos nós a nossa própria sensação para nos revelar a verdade? No exercício dos 5 sentidos, a vista, a audição, o olfato, o paladar, o tato, o movimento vibratório vai do mundo exterior ao cérebro, transmitindo-se pelos nervos óptico, auditivo, olfativo, tátil, na vontade atuando à distância, na transmissão do pensamento, o movimento mencionado vai, pelo contrário, do cérebro ao mundo exterior. No fundo do cérebro existe a causativa, o espírito. Tem-se escrito obras completas sobre a sugestão mental, e os exemplos que a comprovam são inúmeros. Nas experiências realizadas por Charcot, na Salpêtrière, e pelo Dr. Louis, na Charité, eu mesmo observei, outrora, muitos. Um dos casos mais notáveis é talvez ainda o das experiências de Pierre Janet, no Havre, numa excelente camponesa, mãe de família e não neuropata. O que ele lhe ordenava, a muitos quilômetros de distância, recebia-o ela mentalmente,
obedecendo-lhe com uma precisão absoluta e sem que disso pudesse ser avisada por outra qualquer maneira. 24 indica a vontade uma personalidade psíquica, uma individualidade, um espírito, uma alma? É esta a interpretação mais certa do que a das propriedades físico-químicas pertencentes à matéria cerebral? Existe o eu? Exposta a questão, cabe resolvê-la. Vamos verificar que, nos fatos, observados rigorosamente, de sugestão mental, de ordens transmitidas de um ser a outro pelo pensamento, sem palavras, sem gesto, pela pura vontade, manifesta-se, com evidência, a personalidade humana. As experiências muito conhecidas do Dr. Ochorovics permitem que o leitor faça o seu juízo imparcialmente, com conhecimento de causa. O clínico referido tratava uma senhora padecente de histeroepilépsia, cuja enfermidade já antiga se complicava com acessos de mania suicida. Essa dama, de 27 anos, forte e bem constituída, aparentava perfeita saúde. O seu temperamento ativo e alegre aliava-se a uma extrema sensibilidade moral interior, isto é, sem sinais externos. Caráter franco por excelência, profunda bondade, propensão para o sacrifício. Inteligência pouco vulgar, muito prendada, sentido de observação, por vezes falta de vontade, indecisão penosa, depois firmeza excepcional, a menor fadiga moral, uma impressão inesperada de pouca importância, agradável ou desagradável, reflete-se sobre os vasos motores, ainda que lenta e insensivelmente, e motiva um ataque, acesso ou síncope nervosa. Prossegue o Dr. Ochorovics. Uma noite, terminado seu ataque, incluindo a fase do delírio, a doente adormece tranquilamente. Acordando de súbito e vendo-nos sempre perto dela, a mim e a sua amiga, pede-nos que partamos, que nos não cansemos inutilmente por ela. Tanto insistiu nisso que, para lhe evitarmos uma crise nervosa, saímos. Desci a escada vagarosamente, ela morava no 3º andar, e parei algumas vezes, aplicando o ouvido, turbado por mau pressentimento, dias antes havia se ferido bastante. Já no pátio, parei ainda uma vez, pensando se devia partir ou não. De repente, abriu-se a janela com fragor e vi que o corpo da doente se debruçava sobre o peitoril, num movimento rápido. Precipitei-me para o lugar onde ela podia cair e maquinalmente, sem ligar ao fato a menor importância, concentrei a minha vontade com o fim de me opor à queda. Era uma insensatez, imitava com isto os jogadores de bilhar que, prevendo que vai falhar a carambola, tentam deter a bola com gestos ou palavras. Entretanto, a doente, já inclinada para o vácuo, parou e recuou lentamente, em movimentos bruscos. A mesma manobra repetiu-se 5 vezes seguidas, até que a doente, fatigada, ficou imóvel, as costas apoiadas contra a janela sempre aberta. Não me podia ver, eu estava na sombra, já era noite. Nesse momento, a senhorita X, a amiga da enferma, acudiu e prendeu-a pelos braços. Ouvi-as debaterem-se e subi depressa as escadas para socorrê-las. A doente tinha um acesso de loucura. Não nos reconheceu, tomando-nos por ladrões. Não consegui retirá-la da janela senão fazendo-lhe a pressão dos ovários que a forçou a cair de joelhos. Procurou morder-me em diversos momentos, e só depois de muito lutar, vinguei conduzi-la ao leito. Por fim adormeci-a, caída em sonambulismo. As suas primeiras palavras foram estas: obrigada e perdão. Contou-me então que queria a todo transe atirar-se pela janela, mas que sempre que isso tentava se sentia detida por uma força que partia de baixo. Como assim? Não sei, suspeitava da minha presença? Não. Era justamente porque eu julgava longe que eu queria realizar o meu intento. Parecia-me, entretanto, por momentos, que o Senhor estava a meu lado ou atrás de mim, e que se opunha a que eu caísse. Eis outra experiência do mesmo autor. Tinha por costume adormecer a doente de 2 em 2 dias e deixá-la mergulhada em sono profundo, enquanto tomava as minhas notas. Adquirir a certeza, depois de 2 meses de experiência, de que não se mexeria antes que eu me aproximasse dela para provocar o sonambulismo, propriamente dito. Mas nesse dia, depois de fazer algumas anotações e sem mudar de posição, conservava-me a alguns metros dela, fora do seu campo visual,
Com o meu caderno nos joelhos e a cabeça apoiada na mão esquerda, fingi que escrevia, fazendo correr a pena, mas, interiormente, concentrei a minha vontade numa ordem dada mentalmente. 1. Levantar a mão direita. Olhava a doente através dos dedos da mão esquerda, apoiada na fronte. Primeiro minuto, ação nula. Segundo minuto, agitação na mão direita. Terceiro minuto, aumento da agitação, já doente franze as sobrancelhas e levanta a mão direita. Confesso que esta experiência me comoveu mais do que qualquer outra. Recomeço. 2. Levantar-se e dirigir-se para mim. Reconduzia-a ao seu lugar sem nada dizer. Ela carrega as sobrancelhas, agita-se, levanta-se devagar e, dificilmente, avança para mim, de mão estendida. 3. Tirar a pulseira da mão esquerda e entregar-me. Ação nula. Ela estende a mão esquerda, levanta-se e dirige-se para a senhorita X e depois para o piano. Toco-lhe no braço direito e, provavelmente, puxo um pouco na direção do seu braço esquerdo, concentrando o meu pensamento na ordem dada. Ela tira a pulseira, parece refletir e entrega-me. 4. Levantar-se, aproximar a poltrona da mesa e sentar-se ao nosso lado. Franze as sobrancelhas, levanta-se e caminha para mim. Devo ainda fazer alguma coisa? Diz ela. Procura, toca no tamborete, remove uma xícara de chá, recua, toma a poltrona, puxa-a para a mesa com um sorriso satisfeito e senta-se, muito cansada. Todas essas ordens foram dadas mentalmente sem gestos, sem uma palavra. Há na obra de Oshorovitz 41 experiências da mesma ordem, em seguida esta. Os meus leitores já conhecem as que publiquei em O Desconhecido, no capítulo 6, que trata da ação psíquica de um espírito sobre outro. As experiências concludentes feitas sobre a ação da vontade e a sugestão mental não podem ser atribuídas à matéria, a combinações químicas, a movimentos mecânicos. Elas têm como fonte um pensamento, uma causa mental, um princípio espiritual agindo sob forma ainda desconhecida, mas da qual a telegrafia e a telefonia sem fios representam imagem a interpretar. E para finalizar, a nossa força psíquica dá sem dúvida origem a um movimento etéreo, que se transmite ao longe como todas as vibrações do éter, e se torna sensível para os cérebros em harmonia com o nosso. A transformação de uma ação psíquica em movimento etéreo, e reciprocamente, pode ser análoga à que se observa no telefone, onde a placa receptiva, idêntica à placa de transmissão, reconstitui o movimento sonoro transmitido, não pelo som, mas pela eletricidade. Mas isto são apenas simples comparações. A ação de um espírito sobre outro, à distância, sobretudo em circunstâncias tão graves como a da morte, e da morte repentina em particular, a transmissão do pensamento, a sugestão mental, a comunicação à distância, não são mais extraordinárias do que a ação do ímã sobre o ferro, a atração da lua sobre o mar, a transmissão da voz humana pela eletricidade, a revelação da constituição química de uma estrela pela análise da sua luz, e todas as maravilhas da ciência contemporânea. Apenas as transmissões psíquicas são de ordem mais elevada e podem colocar-nos no caminho do conhecimento do ser humano. Estas linhas datam de 1899. O mesmo podemos hoje pensar exatamente, reforçando ainda estas comparações, confirmadas e desenvolvidas pelas descobertas recentes da telegrafia sem fios, e sobretudo pela transmissão da palavra, na telefonia sem fios. Uma ação da vontade, agindo unicamente pelo pensamento, manifesta-se na seguinte experiência realizada pelo meu colega e amigo, o Sr. Samol, sobre sua mulher, em 9 de julho de 1887, por um tempo quente e tormentoso, fazia eu a cesta balançando-me numa rede suspensa na sala de jantar e lendo uma brochura do Sr. Edmund Gurney. Eram 3 horas da tarde. Perto de mim, minha mulher descansava numa poltrona e dormia profundamente. Vendo-a assim, ocorreu-me a ideia de ordenar-lhe mentalmente que despertasse. Olhei-a fixamente, concentrando toda a minha vontade numa ordem imperiosa, gritei-lhe pelo pensamento: acorda, quero que acordes. Passados 3 ou 4 minutos sem nada conseguir, pois ela continuava a dormir sossegadamente, renunciei à experiência sem a menor surpresa do seu mau êxito.
Entretanto, volvidos alguns minutos mais, recomecei a experiência, sem obter melhor resultado do que da primeira vez. Continuei, pois, a ler depressa, esquecendo por completo a minha tentativa infrutífera. De repente, 10 minutos mais tarde, minha mulher despertou, esfregou os olhos e, fitando-me de modo sobressaltado e mesmo aborrecido, disse-me: "Que me queres? Por que me acordas?" Eu? Não te disse nada. Disseste, sim. Estiveste a atormentar-me para que eu me levantasse. Gracejas. Não abri a boca. Então, teria eu sonhado? Exclamou, numa hesitação, espera. É verdade, lembro-me agora, sonhei isto simplesmente. Vejamos. Que é que sonhaste? Talvez seja interessante. Acudi eu, sorrindo. Tive um sonho bem desagradável, recomeçou ela, achava-me na praça de Courbevoie. Fazia muito vento e o tempo estava pesado. De súbito, vi uma forma humana, não sei se homem ou mulher, envolvida num lençol branco, rolar pelo declive. Esforçava-se inutilmente por levantar-se, quis correr em seu socorro, mas uma influência de que não dava conta, e que só compreendi depois, impediu-me de o fazer. Eras tu que querias que eu abandonasse absolutamente as imagens de meu sonho. Vamos, acorda, gritavas, com força, mas eu resistia e tinha consciência de lutar com vantagem contra o despertar que me querias impor. Entretanto, quando acordei, há pouco, a tua ordem, vamos. Acorda, ainda soava aos meus ouvidos. Minha mulher ficou espantada quando soube que eu lhe havia ordenado, realmente, pelo pensamento que acordasse. Não sabia que livro eu lia, e os problemas psíquicos nunca tiveram grande interesse para ela. Nunca fora hipnotizada nem por mim nem por outros. Assamou 6, Rua de Fourcroy, Paris. Durante os estudos de hoje, podemos observar mais uma vez a importância da vigilância de nossos pensamentos, o poder da oração e o poder do amor, mas o amor sincero, nossa mente é capaz de fenômenos maravilhosos, que quando usados ao bem pode nos gerar créditos maravilhosos, como vimos nas histórias do caminho, e se aplicada ao mal, nos gera diversas dívidas a serem pagas, mas como as leis divinas são implacáveis, todos pagaremos por nossos erros, todos aprenderemos a amar, todos aprenderemos a perdoar, mas por que demorar mais 2000 anos, séculos ou milênios para tal? Façamos melhor hoje, perdoemos as ofensas que chegam até nós, peçamos perdão aos nossos irmãos ofendidos, e finalmente aprendamos a amar, para o quanto antes, estarmos caminhando e trabalhando sobre as falanges de Cristo. Obrigado por assistir até aqui, bons estudos!